Bem, pessoal, dando sequência à videoaula que foi postada anteriormente, agora eu vou falar sobre a imagem de uma função, depois vou falar sobre o domínio de uma função, tá ok? Bom, o que é a imagem de uma função? Na verdade, a imagem de função são todos os valores de y. Então, dado uma função f de a e b, onde a é o domínio, b o contradomínio, que a gente vai chamar de f de x igual a y, então os valores que y admite formam o que a gente chama de imagem da função. Então, se f de a e b é uma função, chama-se conjunto imagem da f, indica por ind f, o subconjunto do contradomínio b, constituído por todos os elementos y, que são imagem de algum x do domínio. Na prática é isso. Todo o valor do conjunto b, y, que é imagem de algum elemento do domínio, esses elementos formam o que a gente chama de conjunto imagem. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Então, se eu pego o conjunto A formado por 1, 2, 3 e 4, eu considero uma função de A em R definida por f de x igual a 2x, qual seria a imagem da função f? Então, a primeira coisa é a gente substituir os valores de x, que são os valores do domínio na função. Então, substituindo 1, o f de 1 é 2 vezes 1, que dá 2. Então, 1 leva no 2. O f de 2 é 2 vezes 2, né, que é igual a 4. Então, 2 leva a 4. O f de 3 é 2 vezes 3, que dá 6. O f de 4 é 2 vezes 4, que dá 8. Claro que esse conjunto aqui é o conjunto dos números reais. Tem muito mais números do que esse. Mas, em relação à função, o conjunto imagem então é formado só por esses elementos. O 2, o 4, o 6 e o 8. A gente vai representar, então, que a imagem da função f, a imagem de f, é formada pelo conjunto 2, 4, 6 e 8. Ok? Bem simples encontrar a imagem de uma função. Bom, vamos pegar agora essa outra função aqui. Então, determinar a imagem da função f, que vai de d em r. D esse conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e r todos os números reais. Ela é definida como sendo x ao cubo menos x mais 10. Então, como que a gente faz para encontrar a imagem? O mesmo processo. A gente vai atribuir valores para o x, os valores do domínio, que é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e determinar os valores de y, fazendo as contas. Então, quando x for igual a menos 2, então menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, põe menos 6 mais 10 dá 4. Ok? Quando for menos 1, a mesma coisa. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos vezes menos dá mais. Então, aqui vai dar menos 1 mais 1, que dá 0. 0 mais 10 é 10. Quando for 0, 0 ao cubo menos 0 mais 10 dá 10. Quando for 1, 1 ao cubo menos 1 mais 10 dá 10. E, para finalizar, eu esqueci aqui, quando for 2, 2 ao cubo dá menos 2 ao cubo dá 8. 8 menos 2 dá 6. 6 mais 10 dá 16. Então, qual é o conjunto imagem? Então, ele é formado pelo 4, pelo 10, apesar de aparecer 10 3 vezes aqui, é pelo 10 e pelo 6. Então, o conjunto imagem é formado pelo 4, pelo 10 e pelo 6. Ok? Imagem de uma função a partir do gráfico. Então, quando a gente tem a expressão da função, é fácil determinar a imagem. E quando a gente tiver gráficos, como que a gente vai conseguir ver a imagem de uma função? Então, para determinar a imagem de uma função a partir do seu gráfico, devemos observar quais são os valores do eixo vertical, que possui uma contra-imagem no eixo OX. Lógico que a gente tem que olhar para o eixo vertical, que é o eixo Y. A imagem não é os valores de Y, então a gente tem que olhar no eixo Y quais são os valores de Y que estão relacionados com os elementos da contra-imagem, que está no eixo X. Então, vamos ver alguns exemplos disso. Então, vamos pensar nessa função aqui, ó, que vai no eixo X de P até Q. Qual seria a imagem dessa função? Ok? Então, a gente teria que pegar todos os valores aqui, de P até Q, trazer até a função e projetar esses valores no eixo Y. Então, você pega um ponto aqui, leva até a função e projeta sobre o eixo Y. Na prática, é você traçar retas horizontais sobre o gráfico da função. Então, a partir do momento que você traça retas horizontais,
da função em direção ao eixo y, você determina onde que é o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem, nesse caso aqui, ele vai de A até B. Observe que, eu vou voltar aqui para vocês visualizar, observe que eu projetei a partir do gráfico da função sobre o eixo y e obtenho o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem é esse intervalo fechado no A e fechado no B, que vai de A até B, esse segmento de reta aqui, ok? Vamos ver um outro exemplo. Imagine essa função, que vai também de P até Q. Então, eu tenho que projetar o gráfico sobre o gráfico da função no eixo y. É isso que a gente vai fazer. Projeta, então, o gráfico da função sobre o eixo y e a gente determina o conjunto imagem, que neste caso aqui vai de A até B também. Tá ok? Vamos fazer mais um exemplo. Observe essa função, que também vai de P até Q. Então, a gente sempre vai projetar a função sobre o eixo y para determinar o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem vai de A até B. Neste caso aqui, como aqui está a bolinha aberta, então o ponto A também é aberto. Então, o intervalo vai aberto em A, fechado em B. Tem que ficar atento a esses detalhes. Vocês têm que prestar atenção que isso aqui é o gráfico de uma hipérbole. Observe que essa hipérbole aqui ela não toca no eixo x, na parte esquerda do eixo y, e ela não toca no eixo x na parte direita do eixo y. Outra observação importante é que ela parte de A, aqui no eixo y, e nesse caso aqui ela chega em B, mas ela não toca em B, porque B é aberto. Então, na hora que a gente projetar sobre o gráfico da função sobre o eixo, a gente vai ter aqui um intervalo de A até B, o B vai ser aberto, e como ela não toca no eixo x, o zero tem que ser excluído. Então, a imagem é um intervalo de A até B, B aberto, menos o zero, porque o zero, a função não toca, o gráfico da função não toca o eixo x. Ok? Outro gráfico para a gente considerar. Aqui é um gráfico parecido com o anterior, só que ele deslocou do eixo x para a altura aqui em uma reta, imagina uma reta horizontal aqui, que seria uma assíntota, na altura do 1. Então, na hora que a gente fazer a projeção, é um gráfico parecido com o anterior, só que agora nós temos um intervalo entre 0 e 1 aqui. Então, a melhor forma de representar esse intervalo seria fazendo a união de dois intervalos. Então, a imagem seria de menos 2 até 0, no 0 aberto, menos 2 fechado, união de 1 aberto até 3 aberto. Um outro exemplo seria o exemplo dessa função aqui formada por mais de uma sentença, né? Essa função, f de x é igual a 3 para x menor do que 1. Ela é igual a 1 para x entre menos 1 e 2. E ela é igual a 3 para x maior do que 1. Então, qual é a imagem dessa função? Então, na hora que a gente projeta, então, esse ponto aqui projetado vai em cima do 1, esses pontos aqui projetados vão em cima do 3, e esses pontos aqui projetados vão em cima do 3. Então, ela é formado, o conjunto imagem é formado por dois números só, o 1 e o 3. O conjunto imagem é formado pelo conjunto 1 e 3. Domínio de uma função. Bom, se a imagem da função são os valores de y, o domínio da função são os valores de x. Então, toda função tem uma imagem. Então, toda função também tem um domínio. Certo? Então, o domínio são os elementos x que estão relacionados com o y. Então, vamos pensar como o conjunto domínio sendo o conjunto de partida, de onde parte as setas. Tá certo? Então, são os valores de x que encontramos e que correspondem a algum valor de y. Vamos pensar nisso, então. Em outras palavras, o domínio de uma função é formado pelos valores de x que x pode assumir. Neste caso, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho a função f de x igual a 2x, claro que quando a gente não especifica qual o domínio, qual é a imagem, qual é o domínio e a imagem, a gente está considerando de R em R. Neste caso aqui, eu tenho que pensar em todos os possíveis valores para que x pode assumir.
Aí eu pergunto para vocês, eu posso pegar qualquer número e multiplicar por 2? Sim, eu posso. Então x aqui pode assumir qualquer valor. No nosso caso, a gente imagina no conjunto mais amplo que a gente tem, que seria o conjunto dos números reais. Então o domínio da função aqui seria todos os números reais, porque x pode assumir o valor de qualquer número real. Mesma pergunta, quais seriam os possíveis valores de x? Você pode pegar qualquer número e elevar ao quadrado? A resposta é sim. Então, neste caso, x poderia ser qualquer número real também. Vamos pensar nesse caso, a função f de x é igual a 1 sobre x. Aí eu pergunto para vocês, eu posso dividir 1 por qualquer número? A resposta é não, eu não posso dividir 1 por 0. Então o domínio dessa função seria todos os números que vocês conhecem, que seriam todos os números reais menos o zero. A gente representa isso como zero asterisco. Um outro exemplo, f de x igual a raiz de x. Pergunto a vocês, você consegue extrair raiz quadrada de qualquer número? A resposta também é não. Só existe raiz quadrada de números positivos. Então o x aqui não pode ser qualquer número, ele tem que ser um número positivo. Então o domínio dessa função seria o que a gente chama de R+, ou seja, os números reais positivos. Neste caso aqui, raiz cúbica de x. Você pode extrair raiz cúbica de qualquer número? Sim, você pode extrair raiz cúbica de qualquer número. Então o domínio dessa função seria todos os números reais. Essa função f de x é igual a 2x mais 1. Eu posso pegar um número, multiplicar por 2 e somar 1 para qualquer número? Sim, não tem nenhuma restrição. Então o domínio dessa função também é os números reais. Neste caso, f de x é igual a 1 sobre raiz de x. Eu posso extrair raiz quadrada de qualquer número? E ela pode estar no denominador? A resposta é não. Então eu só posso extrair raiz quadrada de número positivo. Mas pode ser o zero? Não, porque a raiz de zero seria zero e você teria 1 sobre zero. Então neste caso aqui, a gente tem que considerar todos os números maiores do que zero. Ou então R mais asterisco. Neste caso, a função f de x é igual a 1 sobre x menos 7. Qual o único problema que a gente teria numa função desse tipo? É se o x fosse igual a 7, porque 7 menos 7 daria 0, e você teria 1 sobre 0, que a gente não pode dividir por 0. Então, neste caso, o domínio da função seria todos os números reais, exceto 7. Então, a gente coloca que x menos 7 tem que ser diferente de 0, então x tem que ser diferente de 7. Então, o domínio seria o quê? Todos os números reais menos o 7. E neste caso nós temos que prestar atenção em dois detalhes. Primeiro, a existência de raízes. Então quer dizer que esse número aqui, 2x menos 1, tem que ser positivo. E esse de baixo, 3x mais 6, tem que ser positivo e diferente de zero. Como a gente faz isso? Então a gente vai pegar primeiro o 2x mais 1 e colocar aquele que tem que ser positivo. Positivo é maior ou igual a zero. Mas pode ser zero também. Na verdade pode ser positivo e nulo. Quando a gente resolve essa inequação, então a gente tira que x tem que ser maior que 1 meio. Na de baixo, quando a gente vai resolver essa 3x mais 6 maior que 0, a gente chega que x tem que ser maior que menos 2. Aí eu pergunto para vocês, x maior que 1 meio, também, todo número maior que 1 meio é maior que menos 2? Sim. Porque esse número é positivo, se o número é maior que o número positivo, é sempre maior que o negativo. Então o domínio aqui seria todos os números reais maiores ou igual a 1 meio. Bom, e se a gente fosse analisar pelo gráfico? Analisando pelo gráfico, qual seria o domínio da função? Do mesmo jeito que para achar o conjunto de imagem a gente olhou para o eixo y, agora a gente vai olhar para o eixo x e determinar o conjunto domínio. Então, para a gente achar o domínio dessa função, basta projetar o gráfico da função sobre o eixo x, igual a gente fez com a imagem. Quando a gente projeta, a gente acha o intervalo em que é o domínio da função. Então, o domínio dessa função vai de P até Q. Q é o intervalo fechado P e Q. Parecido com esse gráfico, a gente pegou um gráfico parecido com esse. Então, para a gente achar o domínio, projeta o gráfico sobre o eixo X e acha que é um intervalo P e Q. Então, vocês vão olhar o domínio sempre sobre o eixo X. Mais um exemplo. Então, a gente quer encontrar o domínio dessa função, então a gente projeta a função sobre o eixo x
e observa onde que é a função. Neste caso, observe que esse ponto aqui não está aberto, mas esse está fechado. Então, quando a gente projeta, por isso que aqui não existe um espaço aqui, uma bolinha aberta, que é como se fosse a união desse intervalo aqui com esse. Por isso que deu toda a reta. O domínio é igual a R. Neste caso aqui, já é um caso diferente. Como a hipérbole não toca o eixo Y em nenhum dos lados, então o domínio seria todos os números reais menos o zero. Então, ou seja, o R asterisco. Então, quando o domínio e o contradomínio de uma função f são subconjuntos de R, dizendo que f é uma função real de variável real. Neste caso, podemos fazer uma representação geométrica da função assinalando no sistema de coordenadas cartesianas os pontos x e y, com x pertencente a D e y igual a f de x. Estes pontos formam o que chamamos o gráfico da função. Então, um exemplo. Se eu pego a função f de x igual a 2x menos 3, o domínio dela é 0, 1, 2, 3, 4 e 5, então, na hora que eu atribuo os valores para x enquanto os valores de y, eu tenho os elementos do domínio e os elementos da imagem. Então, o x no domínio tem imagem menos 3, o 1 no domínio tem imagem menos 1, o 2 no domínio tem imagem 1, o 3 no domínio tem imagem 3, e o 4 no domínio tem imagem 5, e o 5 no domínio tem imagem 7. Então, os pontos que eu vou marcar no gráfico são os pontos 0 e menos 3, ponto B, 1 e menos 1, C, 2 e 1, D, 3 e 3, E, 4 e 5 e o ponto F, 5 e 7. A gente vai no plano cartesiano e marca os pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. E o ponto F. Então, esses pontos representam o gráfico daquela função. Observe que não podem ligar esses pontos, porque o domínio é formado só por esses números. Se você liga, você está dizendo que existe alguém entre esse 0 e 1 aqui, ó, e não existe nenhum número no domínio entre 0 e 1. Bom, mas eu posso fazer isso se fosse um intervalo de 0 a 5. Quando eu considerar o intervalo de 0 a 5, quer dizer que existem números entre 0 e 1. Por exemplo, o 0,5. Aí eu substituo 0,5 e acho menos 2. Então, marco o ponto aqui. Eu tenho 2,25, que dá 1,5. Vou lá e marco o ponto. Ou seja, eu posso inserir vários pontos aqui entre 0 e 5. E aí, neste caso, como são números reais, e existem infinitos números reais, eu posso ligar esse segmento de reta. Porque o domínio agora são todos os números reais entre 0 e 5. Na anterior, o domínio era só os números inteiros, que iam de 1 até 5. Ok? Essa é a grande diferença. Se o domínio for R, então esse intervalo aqui, ele vai acima do 5, porque existem números reais acima de 5 e existem números reais anteriores ao 0. Então, essa era um segmento de reta, isso vai virar uma reta infinitamente para cima e infinitamente para baixo. Ok? Essa é a grande diferença. No mais, espero que tenha ajudado um pouco e obrigado por assistir.